É tão mal ser um pecador? Esta é uma boa pergunta para todos vocês, todos nós. Por quê? Porque o pecado é algo que as pessoas agora já tomam muito ligeiramente, de uma forma muito casual. E até parece já uma brincadeira ser um pecador. Tem música que fala do pecado, tem pessoas que falam todos somos pecadores. É como se fosse já um orgulho ser um pecador. Mas o que diz a Bíblia? A palavra de Deus, Deus mesmo, de que significa ser um pecador diante de Deus. Bom, vou ler uma passagem para vocês entenderem quão ruim é ser um pecador diante de Deus. João capítulo 3, no mesmo capítulo que Deus fala do amor de Deus, que fala assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma passagem maravilhosa. Eu já vi passando para as pessoas da morte à vida, sejam sendo salvas instantaneamente na minha frente. Somente lindo esta passagem, mas o trabalho de um pregador é não somente mostrar o amor, senão é mostrar para o pecador quão ruim é diante de Deus, quão absolutamente longe está o pecador de Deus. A Bíblia fala que até as orações do pecador são uma abominação diante de um Deus santo. Provérbios 28, 9. Isaías 59, versículo 2 diz que Deus está longe do pecador por causa do pecado e não ouve as orações dele. João 9 também diz que Deus não ouve o pecador. Por que então é tão ruim ser um pecador e até não ser ouvido por Deus? Meus amigos, aqui Jesus Cristo fala algo tremendo, que talvez, eu acho que nunca você escutou. Diz assim: e a condenação é esta, a condenação de um pecador, que a luz, lembrem que a luz é Cristo, ele falou, eu sou a luz do mundo, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Aqui categoricamente, claramente, Jesus Cristo fala que aquele que é pecador, que ainda Deus não transformou a sua vida pela regeneração, quando o homem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo e nasce de novo, aquele que ainda faz o mal, diz, aborrece a Cristo. Meu amigo, minha amiga, se você é honesto consigo mesmo, você pode sentir talvez esta palavra atingindo teu coração, atravessando os seus pensamentos e seu coração, sua alma, falando assim: eu odeio a Deus? Eu aborreço a Deus? Como pode, se eu não faço nada mal contra meu próximo? Eu até ajudo os pobres. Meus amigos, a Bíblia diz, Provérbios 26, que todo homem proclama sua própria bondade, mas homem de verdade, quem achará? Meus amigos, a palavra de Deus diz que não tem nenhum justo, nenhum bom, ninguém que faça o bem. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao diante. Que todo homem nasceu um pecado. Salmos capítulo 51. E por causa do pecado, Deus está longe do homem. Não escuta, porque o pecado é abominável diante da santidade de Deus. Meus amigos, amigas, ouvintes, o pecado no homem, se você ainda não é de Deus, não foi transformado pelo poder de Deus, o pecado é tão ruim para Deus que ele considera você seu inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 21, que diz que são inimigos de Deus com sua mente e com suas más obras. Meus amigos, o pecado corrompe totalmente a criação de Deus, tão assim que quando Deus criou o mundo, criou tudo bom.
Adão e Eva, toda a criação era boa, mas o homem pecou pela primeira vez e entrou a corrupção, entrou o pecado no mundo inteiro, na morte, na condenação de cada homem depois de Adão. Meus amados e amadas, a absoluta e abominável natureza do pecado se mostra num lugar que vocês não têm nem a menor ideia. E este lugar é na cruz do Calvário. Se você tem um desejo de conhecer quão grande é seu pecado, para depois chorar, se arrepender, entregar sua vida a Cristo em fé, deixando seus pecados, você tem que ver quanto Deus odeia o pecado. Tanto odeia o pecado que Ele pôs a seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O único que podia satisfazer a ira de Deus contra o pecado e o pecador. Na cruz do Calvário é a suprema expressão do amor de Deus com os homens, mas também é a suprema expressão de quanto Deus odeia, abomina o pecado. Por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Para que nós sejamos justiça de Deus nele. A transação da cruz levou a Jesus ser pecado Ele mesmo, para levar os nossos pecados, e a sua justiça ser colocada quando eu me arrependo e coloco minha fé em Jesus Cristo. Então a ira de Deus é afastada de mim, porque a ira de Deus a levou Jesus Cristo. Quando Ele morreu, antes de morrer, Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que tens me desamparado? Deus o Pai desamparou, abandonou o seu próprio Filho por você, por seus pecados. A ira de Deus caiu no Filho de Deus por você, para salvar a sua alma, porque o pecado é abominável diante de Deus. Deus não suporta ver o pecado. Ele é muito limpo para ver o mal, diz o profeta Abacuque. No entanto, Deus se fez homem em Jesus Cristo, e Ele levou nossos pecados, teus pecados, para você deixar a sua vida de pecado. A promessa é esta: se você se arrepende e crê em Jesus com todo o seu coração, abandonando sua vida e seus pecados, Deus transforma a sua vida e te leva para o céu, vida eterna em Jesus Cristo. Mas se você continua em seus pecados, continua em todas as coisas que Deus diz que é pecado, por exemplo, mentira, palavrões, hipocrisias, iras, contendas, mau coração, não transformados diante de Deus. Deus diz que por estas coisas vem a ira de Deus nos filhos de desobediência. O que quer dizer isto? Que a inimizade absoluta de Deus, 3 vezes santo, como pecador, vem pelo pecado. Meus amigos, o pecado é descrito como uma coisa abominável, até a semelhança de uma lepra espiritual, segundo o profeta Isaías, em Isaías capítulo 1. E essa lepra espiritual não pode sair com boas obras. Essa lepra espiritual o homem não pode tirar por si mesmo, com religião, com aceitar a Jesus, com se batizar. Essa lepra espiritual no homem, que é o pecado, só pode ser tirada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. João 1:29. Meus amados e amadas, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Que o Filho de Deus, o Criador do Universo, tenha vindo, tenha se entregado na cruz por você e por mim, um milagre glorioso, que tira seu pecado e meu pecado, mas isso demanda um profundo arrependimento e fé em Cristo. Já no vídeo passado eu falei para vocês que não é aceitar a Jesus. Tem milhões de pessoas que aceitam a Jesus, nunca foram mudadas, e morrem e vão para o inferno.
Meus amigos, Jesus, Ele com seu sangue, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, sua entronização gloriosa, Ele promete salvação a todo aquele que nele crê, porque não há outro nome debaixo do céu em que nós possamos ser salvos. É o único nome dado aos homens, Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por que o pecado é tão ruim? É porque ofende a santidade de Cristo, de Deus. Vocês que sabem que Cristo morreu por seus pecados. Mateus 1,21 diz que Ele salva dos pecados. Vocês que sabem que Ele morreu por mentira, por desobediência à palavra de Deus, continuam pecando. O pecado é aquele que te leva para o inferno. O pecado é tão ruim que ele penetra em todos os lugares da alma do homem, fazendo a pessoa, o homem, a mulher, absolutamente separados de Deus, longe da glória de Deus. Romanos 3,23. Porquanto todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Meus amigos, isso é ser um pecador, totalmente longe de Deus, que Deus não escuta suas orações, que não tem nenhuma comunhão com Deus. Não é por religião, nem por ser evangélico, nem católico, nem rezar, nem orar, nem fazer jejum, nem vigília. É pelo sangue de Cristo. Quando você realmente se arrepende, deixa a sua vida de pecado, crê no sacrifício de Cristo por você, que Deus ama você, que Deus quer perdoar você, salvar você, e você é totalmente mudado, como eu fui 21 anos atrás. Meus amigos, a promessa é grande. Ele vai te salvar e perdoar. Ele vai tirar o seu pecado, o seu mau coração, seus maus pensamentos, suas más palavras, suas iras, suas ciúmes, suas depravações, este ódio contra Deus. Aqui diz claramente que se vocês têm pecado, você odeia Deus. Mas olha o milagre. Quando Deus te salva, Ele derrama seu amor em teu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. E Ele faz de você um adorador em espírito e em verdade. Você passa a amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força, e obedecer com amor, com paixão a palavra de Deus, porque você ama Cristo e foi perdoado, como aquela mulher de Lucas 7, que amou muito porque foi perdoada muito e beijava os pés de Jesus sem cessar. Assim o coração daquele que é perdoado ama, de um momento a outro nasce de novo, é perdoado por crer em Cristo, se arrepender, nascer de novo, e de um momento a outro passa a ser aquele que aborrece a Deus, aquele que ama a Deus. E segundo a palavra de Deus em Salmo 97:10, aqueles que amam a Deus aborrecem o pecado, o mal. Meu amigo, isso já aconteceu em sua vida, minha amiga, que você num momento de tempo, você começou a aborrecer seus pecados, sentir vergonha deles, e você passou a amar a Cristo, a proclamar a Cristo, a pregar de Cristo, a confessar a Cristo, a louvar a Deus publicamente, em secreto, em todo lugar, porque Deus é maravilhoso e deu a seu Filho amado Jesus Cristo por você, pecador, pecadora, que merecendo o inferno, Deus deu essa graça sublime, maravilhosa, para você ser perdoado. Oh, meu amigo, se você quer ser salvo, Deus está te chamando para tirar esse pecado abominável, para te deixar um coração santo, puro, que Deus tem prazer na obra de Cristo em você e te chama formosa, pura, limpa no sangue de Jesus Cristo, na pessoa realmente pura, formosa, limpa pelo sangue de Jesus. Meus amigos, isto é tremendo, que um pecador possa passar a ser um santo, como a Bíblia diz, ainda no livro, nas cartas de Paulo fala, dirige suas cartas a santos. Uma pessoa que foi convertida
salvado é um santo. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Ele passa a te chamar santo, filho de Deus, amado de Deus. É maravilhoso. Deus abençoe, que Deus possa tirar os seus pecados e salvar sua alma.